Olá, muito boa noite, caros internautas. Mais uma vez estamos juntos e de volta para mais este Hangout. E hoje nós vamos com esse tema: homens ou sacos de batatas podres. Nós estamos vivendo um momento bastante desaventurado, bastante conflituoso nesta nossa pós-modernidade. A falta de valores éticos, morais, cristãos, né? Praticamente é visível quase que em todos os nossos segmentos, em todas as nossas atitudes. E eu gostaria então de discorrer hoje a respeito desse tema: homens, mulheres ou sacos de batatas podres. Pois bem, nós estamos vendo aí a degradação das instituições políticas, econômicas, religiosas, sociais, étnicas. Nós estamos vendo aí filosóficas, né? Uma degradação praticamente, uma banalização da razão. E como um pensador que eu sempre gostei de ser, não me deixo levar pelas outras pessoas ou por ideias alheias, mas eu sempre gostei de ter as minhas próprias opiniões e muitas vezes formar as opiniões também. Sempre gostei de ser um formador de opiniões. Bastante observador, né? Como disse, não me deixo levar como as Marias que vão com os outros, né? Aonde praticamente o boi vai, a vaca vai atrás. Isso aí, então, é uma coisa que não existe na minha concepção de vida. Eu gostaria de discorrer esse tema fazendo algumas alusões e dando alguns exemplos. Observamos que Deus é um ser de luz, um ser de justiça, um ser de verdade, em que não ocorre nenhuma forma de corrupção. E nós observamos que a nossa integridade ela deve estar baseada também ou nesses princípios, né, ou nos opostos, na mentira, na injustiça, na falsidade, na hipocrisia, no engano, nas trevas, né, tudo aquilo que é antagônico a Deus. E por outro lado, nós teríamos então a personificação aí, o personagem oculto, né, personagem tenebroso, personagem de trevas, que é Satanás. Eu gostaria de te fazer alguns desafios nesse vídeo. Pois bem, se pelo seu caminho você se encontrasse com Herodes, sabendo que era um rei, que era uma pessoa poderosa no seu tempo histórico, você lançaria por rosto as praticamente atitudes desonestas, corruptas que ele estaria praticando, ou você passaria de largo, talvez se acovardando, ou com medo, ou talvez até temeroso de que não conseguisse as benesses, um trabalho na casa real, ou praticamente no império de Herodes? Ou você realmente falaria a verdade, como João Batista o fez, e perderia sua cabeça em uma bandeja? Por exemplo, aí nós vemos o caráter de uma pessoa. Deus praticamente usou uma dezena ou uma vintena de pessoas ao longo de 6.000 anos de civilização humana. Dá para contar nos dedos, né, as pessoas com caráter que praticamente inspiradas por Deus escreveram a Bíblia Sagrada baseado nos critérios cristãos, né? Os critérios de justiça, de verdade, de luz, né? De amor, de misericórdia, de incorruptibilidade. E observamos que foram poucas pessoas, talvez nem sejam pessoas, talvez sejam anjos, né? Antropomorfizados, que passaram pela Terra aí praticamente para deixar esses ensinos que Deus praticamente nos comunicou através desses seres.
praticamente uma dezena ou duas dezenas, uma dúzia, duas ou uma vintena de pessoas que passaram por aí ao longo de 6.000 anos e deixaram toda essa luminosidade que nós até hoje temos acesso. Um outro exemplo que eu gostaria de te dar. Se você, por exemplo, hoje tivesse a opção de escolher entre Cristo e Barrabás, quem você escolheria? A absolver ou seguir? Eu creio que existam pessoas que iriam optar por Cristo, mas uma grande maioria iria optar por Barrabás, devido também aos interesses escusos que estariam em jogo, né? Todo mundo quer um lugarzinho ao sol, ninguém quer ficar praticamente sem esse espaço debaixo do sol, e por isso fariam de tudo, né? Indo até contra a justiça, a honestidade, a ética, a moral, etc., etc., para não ser prejudicado. Uma outra situação bastante interessante é que no sistema religioso, no falso sistema religioso de hoje, você que fala a verdade, você que preza pela verdade, pela justiça, pela ética bíblica, pela ética cristã, você não tem mais espaço, muito praticamente até mesmo como membro e muito menos como participar de um corpo ministerial. Porque isso hoje virou um covil de salteadores, uma máfia, uma organização criminosa que de cristianismo não tem mais nada e praticamente só interesses escusos. E o que praticamente move essas pessoas é a fama, a glória, o poder, o dinheiro, né? O carro forte é o dinheiro, a grana. Então não tem mais preocupação nenhuma com ética, com moral, com cristianismo. E esses sistemas religiosos falsos estão passando de longe, né, de serem um cristianismo autêntico e verdadeiro. Interessante a gente observar que se fosse para você escolher hoje entre ser um pai de família, uma pessoa honesta que luta com o suor do seu rosto, que briga com a vida para manter a integridade da sua família, dos seus filhos, você escolheria ser um desse tipo ou escolheria ser aí pessoas que a gente achavam que eram ilustres, que eram conquistadores, que eram empreendedores, como aí os Odebrecht da vida, os Lulinhas da vida, o Lula da vida, Dilmas da vida, Temers da vida, né? E tantos outros aí que a gente achava que era realmente uma figura expoente, uma figura em que a gente pudesse projetar, que a gente pudesse se espelhar, e agora que a casa caiu, você escolheria ser um homem de bem, ainda que você não tivesse crédito para nada, não tivesse valor, vivendo de salário mínimo, sempre no vermelho, com o nome no Serasa, muitas vezes com o nome no SPC, mas lutando, sendo honesto, dando duro com a vida, né? Então eu acho que isso é importante. Ou você iria optar por ser um Odebrecht, um Batista da vida, um Temer, um Lula, uma Dilma, um José Dirceu, um Palocci, e tantos outros aí personagens que nós estamos vendo Brasil afora, mundo afora, né? E é interessante então a gente observar esses valores. Nós vemos hoje que não existem mais homens e mulheres, homens com H maiúsculo, mulheres com M maiúsculo. Nós temos aí sacos de batatas podres, né? Não vou generalizar, mas praticamente disseminados por toda a sociedade brasileira e internacional. Pessoas que praticamente vivem só na superficialidade, na hipocrisia, na covardia, né, no engano, na mentira, na corrupção, em crimes organizados, em organizações criminosas, né? Nós vemos aí praticamente um sistema político corrupto, com políticos corruptos que vivem de impostos, de taxas, de uma população sofrida, de homens e mulheres de bens que levantam de manhãzinha, vão trabalhar, cuidam das suas vidas, para pessoas terem com o que roubar. Nós estamos vendo aí um falso sistema religioso dos falsos pastores, né, movimentado pelo dízimo, pela oferta, né, carro-chefe de tudo isso, dinheiro, nada, muito pouco de cristianismo, de espiritualidade, né? Nós podemos ver aí os caciques das religiões de hoje aí. Nós podemos ver aí um judiciário esfacelado, um judiciário praticamente que não impera justiça alguma, né? Só mentiras, só
por exemplo, uma maquiagem, só uma aparência, uma superficialidade, né? Então, nós estamos vivendo uma geração degradada, uma geração das instituições falidas, desacreditadas, né? Olha o que nós estamos vendo hoje a nível de exemplo do Brasil, um STF corrompido, podre, inconstitucional, ilegítimo, tão bem quanto um STJ, um TSE, uma Câmara de Deputados, um Senado Federal, o cargo de presidência da República. Nós estamos vendo aí instituições denegridas, degradadas, né? Nós estamos vendo a crise existencial das instituições nacionais, das instituições brasileiras. Todo dia um novo escândalo, uma nova encrenca, né? É um país em que a corrupção se tornou regra geral e a incorruptibilidade se tornou exceção. São poucas as pessoas hoje que não se deixaram levar por tudo isso, né? Então eu gostaria de deixar aqui o meu recado, não sei se funciona, né? A gente hoje está remando contra a maré, a grande maioria indo por outros lados, por outros meios, né? E a gente querendo bater sempre nessa mesma tecla da luz, da justiça, da verdade, da anticorrupção, da incorruptibilidade, contra a hipocrisia, as mentiras, as corrupções que nós temos nos deparados, e muitas vezes não temos praticamente ganhado nada com isto, a não ser tentar abrir os olhos das pessoas, tentar informar as pessoas, conscientizar as pessoas que também não estão muito para essas coisas, não estão muito abertas para essas coisas. Mas, como disse, né, já uma pessoa que passou entre nós, que se estiver uma floresta em chamas e só um passarinho indo do rio enchendo o seu bico com água e jogando na floresta, obviamente ele não irá conseguir aplacar as labaredas de fogo, mas pelo menos está tentando fazer a sua parte. E eu me considero também hoje como um desses passarinhos. Espero também que, diante desse quadro que nós estamos vivendo, o brasileiro possa tirar bastante ensinamentos para poder daqui para frente conduzir o futuro da nação brasileira. Nós vamos agora decidir o que nós queremos para a nossa nação. Uma nação honesta, íntegra, justa, de pessoas de bem, um corpo político e religioso e jurídico saudável, né? Autêntico, genuíno, verdadeiro, ou vamos optar aí por uma debandação, uma bandalheira definitiva, que seria o caos, que seria a anarquia, que seria o governo da corrupção. Então eu gostaria de deixar aqui o meu comentário, a minha contribuição, e até um próximo hangout. Uma boa noite a todos. Cristãos, né? Praticamente é visível quase que em todos os nossos segmentos, em todas as nossas atitudes. E eu gostaria então de discorrer hoje a respeito desse tema: homens, mulheres ou sacos de batatas podres. Pois bem, nós estamos vendo aí a degradação das instituições políticas, econômicas, religiosas, sociais, étnicas. Nós estamos vendo aí filosóficas, né? Uma degradação praticamente, uma banalização da razão. E como um pensador que eu sempre gostei de ser, não me deixo levar pelas outras pessoas ou por ideias alheias, discorrer esse tema, fazendo algumas alusões e dando alguns exemplos. Observamos que Deus é um ser de luz, um ser de justiça, um ser de verdade, em que não ocorre nenhuma forma de corrupção. E nós observamos que a nossa integridade
ela deve estar baseada também ou nesses princípios, né, ou nos opostos, na mentira, na injustiça, na falsidade, na hipocrisia. Olá, muito boa noite, caros internautas. Mais uma vez estamos juntos e de volta para mais este Hangout. E hoje nós vamos com esse tema: homens ou sacos de batatas podres. Nós estamos vivendo um momento bastante desaventurado, bastante conflituoso nesta nossa pós-modernidade. A falta de valores éticos morais, mas eu sempre gostei de ter as minhas próprias opiniões e muitas vezes formar as opiniões também. Sempre gostei de ser um formador de opiniões. Bastante observador, né? Como disse, não me deixo levar como as Marias que vão com os outros, né? Aonde praticamente o boi vai, a vaca vai atrás. Isso aí, então, é uma coisa que não existe na minha concepção de vida. Eu gostaria de